Oi, sou a Nádia Moraes, estou falando aqui da Polônia. Me desculpe o barulho, talvez tenha alguns ruídos porque eu estou no parque e é verão e é domingo e está bem cheio. Então hoje a gente vai falar, fazer a continuidade, né, do vídeo Mulheres que Migram sobre, dessa vez, relacionamentos internacionais. O que acontece? Primeiro, muitas pessoas ficam romantizando, ficam sonhando em encontrar um gringo que vai salvar você da vida no Brasil. Tem muita ilusão a respeito e uma romantização assim, da vida na Europa ou da vida fora do Brasil, do relacionamento com uma pessoa de outra nacionalidade. Claro que é uma aventura, tem desafios, é interessante, diferente, mas, gente, não fiquem romantizando muito, tá bom? Tomem cuidado com as pessoas que vocês vão se envolver. Claro, mesmo que seja... Eita, que solzão que fez! Mesmo que seja brasileiro com brasileiro. Porque assim, eu tenho várias amigas brasileiras aqui na Europa. E elas me ajudaram muito a entender os desafios desses relacionamentos. Elas são felizes nos seus respectivos relacionamentos, ainda que com nacionalidades diferentes. Já entro mais em detalhes. Mas, gente, tem umas histórias que vocês não vão acreditar. Tem umas histórias de europeu que traz brasileira para a Europa e não respeita a cultura, meio que menospreza, quer uma esposa troféu, sabe? Algumas pessoas têm esse conceito assim de que, casei com uma brasileira, eu namoro uma brasileira, sabe? Porque a gente é um país, sei lá, que tem fama, né, de que as mulheres são bonitas e sei lá o quê. Outro dia no jogo da Copa tinha um mexicano lá, um monte de mexicano no bar, e eles não paravam de falar que no Brasil tem muita modelo, e enfim, claro que isso fala outras coisas, eu sei, mas acho que não estou sendo ingênua não. Tem um lado assim de querer ter um relacionamento com uma brasileira, de alguns gringos, que não é por causa de sexo, essas coisas. Eu sei que tem gente que vai falar que é por causa dessa fama, ou de que são mais liberais, é fama, né? Mas é porque, comparando, né, com as meninas de outras nacionalidades, no geral, somos mais receptivas, mais calorosas, mais emotivas. Então, as pessoas sentem falta de afeto. Tá, mas voltando ao assunto, assim, aí tem o cara que ele quer casar com uma brasileira, né? Ou então também porque vai satisfazer o ego dele, porque é exótico e tal. E daí os caras trazem as meninas pra cá e não respeita a cultura, não quer que fale português, se eles têm filho, eles não admitem, dentro deles eles não admitem que é meio brasileiro, filho ou filha. Não quer que a filha aprenda a falar a língua do país, não se interessa nem um pouco pela cultura, tem uma certa soberba mesmo. Então, acho que assim, primeiro, não se iluda, não ache que tudo é perfeito, lindo, maravilhoso, ou que necessariamente vai ser melhor viver um relacionamento assim. A gente tem que se apaixonar pelo indivíduo, esquece essa coisa da nacionalidade, que eu já vou explicar melhor, que na verdade não é um plus, é um contra, porque é muito mais desafiador, muito mais difícil. Mas daí tem até umas fofocas de umas histórias, assim, sabe, dos gringos que casaram com brasileira e não deu muito certo, assim, sabe, as coisas de não respeitar mesmo. Tá, mas daí se você está vivendo, está começando a viver, ou sei lá o quê, eu acho que é legal você conhecer a cultura. Eu tenho um relacionamento com o polonês. Eu não entro muito em detalhes da minha vida, porque eu acho que é interessante falar de si quando isso também contempla o outro, quando as minhas questões são universais. E eu gosto de ser discreta. Muitas coisas aconteceram e acabei parando na Polônia para ter a oportunidade de ficar mais tempo na Europa. E enquanto eu estava construindo essa relação, que exige tempo, exige intimidade, e eu queria aprender a língua polonesa porque eu amo aprender línguas, até estudei árabe um tempo, não lembro nada, mas eu estudei porque eu gosto. E eu sabia que entender a língua dele me ajudaria a entendê-lo, a entender a cabeça dele, ajuda a entender a cultura, ajuda a entender as relações e ajuda demais. Então eu sugiro que você faça isso, sabe? Tente ler as notícias do país, né? Do seu cônjuge, não sei ainda falar essa palavra, alguém me explica. E se interesse, ou sei lá, tente dar mais abertura para alguém, ou mostrar que é importante, né, para a pessoa com que você tá, se você está vivendo um relacionamento internacional, estimula essa pessoa a conhecer sobre o Brasil, mostra músicas, não só músicas que são atuais hoje, mas músicas que representam e contam um pouquinho da história do Brasil, das mudanças. Fala da ditadura, sabe? Fala de coisas que aconteceram, vai falando das atuais notícias, do atual cenário político, porque isso vai ajudar não só a pessoa a se envolver mais com o seu país, mas vai ajudar a pessoa a te entender. Gente, vocês não têm ideia do quanto a gente é fruto da história do nosso país.
da sociedade em que a gente vive. E não é só assim dos pequenos núcleos de amizade ou família, mas o quanto a gente é fruto do nosso país. Então, para uma pessoa de outra nacionalidade nos conhecer bem, é importante também conhecer sobre o nosso país. Mas daí tem um babado forte, que é assim, cada pessoa tem uma linguagem emocional diferente, não importa a nacionalidade. Por exemplo, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, você acha em PDF para ler, e um cara que ele foi terapeuta de casais mega renomado, assim, por mais de 20 ou 30 anos. E ele condensou tudo num livro, é super fácil de ler, viu, gente? E ajuda pra caramba. Então ele fala que cada indivíduo, em função da forma como foi criado, da família que teve, da educação que teve, tem um repertório emocional. Tem uma forma certa que ele vai se sentir amado ou amada e que ele demonstra amor. Então muitas vezes a gente cria conflitos desnecessários porque não falamos a mesma linguagem amorosa, cada um entende as coisas de um jeito. O que é importante para mim não é para você. Enfim, aí imagina que você se relaciona com alguém que, além de ser um outro indivíduo, que já é um outro universo, é de uma cultura completamente diferente. Uma coisa que eu até já comentei com vocês em outro vídeo é que eu acho que o nosso senso de humor é mais parecido assim com o dos americanos. Eu me dei melhor, eu acho que a gente tem um sarcasmo, uma ironia, um ritmo, uma coisa que é muito parecida. Então eu acho assim que tem alguns países, tipo da América Latina, ou mesmo dos Estados Unidos, que pode não ser tão desafiador. Agora imagina, você pega e começa a namorar um cara cujos os antepassados todos passaram por guerras, cuja cidade ainda tem destroços, por exemplo, que cresceu no comunismo. Sabe umas coisas assim, tudo num exemplo, que é um exemplo assim, que é o meu caso. Mas você tem noção de que isso vai afetar a forma como a pessoa enxerga o mundo, enxerga a vida, lidar com muitos desafios? Então tem coisa que é mais difícil, sabe? No começo eu me assustava, eu falava, meu Deus, não tô entendendo nada, tô fazendo tudo errado, tá dando tudo errado. Porque você simplesmente não entende, sabe? Existe afinidade, existe interesse, existe o amor, mas existe um outro repertório de coisas que precisam de tempo, espaço emocional e maturidade para a gente deixar acontecer. Essas grandes amigas que sempre me ajudaram muito, elas foram fundamentais. Essas amigas brasileiras, vou dar o exemplo das amigas mais próximas que me ajudaram. Brasileiras casadas com francês, grego, italiano, irlandês e romeno. Totalmente diferente. Quando a gente conversa, quando eu ficava assim, com algumas questões na minha cabeça, elas falavam, Nádia, é assim mesmo, me davam uns conselhos que eu percebia e dava a impressão, na verdade, que parecia que a gente estava falando da mesma pessoa, mas não estava. Então tem coisa que a gente tem que entender, que a gente nunca vai entender, porque a história é muito diferente, as raízes são muito diferentes. Então a gente tem que ver tudo isso com um olhar assim que não nos distancie, mas com um olhar que a gente respeite o que é diferente, seja grato pelo que é diferente, seja grato porque a gente vai acabar aprendendo muito mais do que a gente jamais imaginou, mas também é bem desafiador. E daí, o que acontece? As necessidades naturais de todo ser humano, que a gente já conversou sobre isso, né? Pertencimento, afeto, blá blá blá, segurança, elas ficam mais acentuadas. Num relacionamento assim, a gente sente mais necessidade de mostrar, de ser visto. Quando a gente ama, a gente é amado ou quer ser amado, né? A gente quer ser visto, eu quero que me veja como eu sou, quero que me conheça. Só que a gente está fora da zona de conforto, principalmente se você não está no seu país, né? Aí você está se inserindo numa cultura diferente, num núcleo diferente, com amigos diferentes de outra cultura, então fica muito difícil às vezes mostrar quem você é. Pra mim aconteceu assim, de gerar muita insegurança. Eu percebi com as minhas amigas, a gente conversou assim, passamos pelas mesmas situações, sabe? Por exemplo, você começa a conviver com os amigos do parceiro de outra nacionalidade. Pode ser que seja uma língua mais fácil, tipo inglês, pode ser que seja uma língua nada a ver, tipo chinês, coreano, polonês. Então fica mais difícil você se expressar, ainda que você fale um pouquinho, e ainda vai demorar para você começar a falar isso um pouquinho. Então como é que eu existo e interajo nesse espaço? A gente vai redescobrindo outras formas. E no começo é um pouco assustador, porque a gente fica fica muito sensível e com muito mais facilidade em se sentir inseguro, ou se sentir deixado de lado, ou não se sentir visto, não se sentir compreendido. Tudo isso é normal, tem que ter paciência e lembrar que 80% da comunicação não se dá no verbo. Parece que sim, mas não. Percebe que muitas vezes você pode se expressar muito bem, conversar com alguém, colocar todas as cartas na mesa, mas a pessoa não entende, parece que está falando outra língua.
né? Quantas vezes você já não perdeu um tempão discutindo e os dois falando e não chega a lugar nenhum. Você fala, peraí, por que a gente começou mesmo a discutir? Então, quando a gente está com uma energia boa, de tranquilidade, quando a gente está bem com a gente mesmo, pode prestar atenção, tenta lembrar na sua vida se teve algum momento assim, batata, as coisas fluem sem força, as pessoas entendem, desculpa, viu? Tá muito sol, tá estranho. As pessoas nos entendem, a gente consegue se expressar, mostrar quem a gente é sem precisar do verbo. A gente tem muita necessidade de provar quem é, de ficar se justificando, ficar muito apegado à palavra. Então, um grande aprendizado também desse desafio do relacionamento internacional é que a gente abre mão um pouco do ego, né? Assim, às vezes, quando você está começando a se adaptar, você vai ficar em segundo plano um pouco, você vai ficar mais se sentindo meio isolado, né? Mesmo que não te isolem, porque você vai sentir que tudo é muito diferente, e essa necessidade de ser aceito, de pertencer, ela vai passar por um outro processo, né? Então você tem que abaixar um pouco a bola, ter calma. Eu não preciso ser o centro das atenções sempre. A gente aprende a existir e a interagir de uma forma que o verbo não seja essencial. Eu percebi, por exemplo, que quando eu fui aberta e pronta para simplesmente estar no lugar, estar inteira, isso até interações que não são amorosas, viu? Eu tô falando assim de coisas burocráticas que eu tive que resolver sozinha aqui na Polônia sem dominar o idioma. Você tá presente, olhar no olho das pessoas, tratar com gentileza verdadeira. Já dei essa dica em outro momento. Mano, as portas se abrem. E no que diz respeito a interações com pessoas, né, que você está conhecendo e você vai fazem parte da vida do seu amor, só o fato de você estar presente de verdade, ser gentil de verdade, olhar de verdade, não importa o idioma que você fale, as pessoas, elas sentem isso. Elas sentem quando é de verdade. E eu nunca tive problema em dar ou em receber afeto, e em que as pessoas, não sei, me sentir vista pelas pessoas ou que elas gostassem de mim. Então isso realmente funciona, só que a gente não tem paciência, né? A gente quer já resolver rápido, quer entender rápido, quer pertencer rápido, e não. O maior aprendizado tem a ver com a nossa relação, acho que com o nosso ego, e relação com o tempo. E daí sim vem a relação com o amor. Uma coisa engraçada, que eu até conversei com uma dessas amigas outro dia, é que ela falou alguma coisa, não lembro se foi exatamente dessa forma que ela se expressou, que às vezes ela acha que nessa nova vida que ela tem agora, né, com esse amor internacional, às vezes ela acha que não acham ela engraçada, ou que ele não acha ela engraçada, e normalmente ela era uma pessoa muito engraçada. E isso me fez pensar, porque eu senti a mesma coisa. Inclusive, os meus primeiros vídeos aí nesse canal são sobre técnicas de palhaço em hospital, porque eu sou palhaça profissional. E daí, eu também tive muito isso, sabe? É legal ver que outras pessoas sentem. É um outro você que vem à tona. Eu me perguntei muitas vezes, eu questionei o quão livre eu estava sendo, o quão eu mesma estava sendo nesse relacionamento. Só que a gente se sente diferente. Você no começo, em alguns momentos, você pode virar um bicho assustado. É você também, só que é uma outra parte sua, num outro contexto, né? Então a gente tem que abraçar todas as partes. Quando a gente tá se sentindo minoria, tá num momento assim que é de adaptação, não tem como querer ser a pessoa mais espirituosa e descolada do mundo. É outras coisas que vêm à tona, e às vezes é a fragilidade, mas isso também é você. Então a gente tem que aprender a abraçar todas essas partes. E realmente eu fui entendendo assim a minha relação também com a liberdade, o quanto eu estava sendo eu, e percebendo isso também, que para ser eu não preciso ficar falando o tempo todo, provando quem eu sou no verbo, na lábia, ou fazendo coisas. Eu posso ser eu mesma, muito verdadeira, muito incrível, muito maravilhosa, quietinha, só estando presente. Não estou falando da gente se omitir não, tá? Eu estou falando que isso, na verdade, esse nível de entrega, ele traz esses conflitos mesmo, é normal se está acontecendo com você, e tem que respeitar esse tempo das coisas, porque por mais que seja um desafio duplo, né, os dois estão vivendo esse relacionamento, tem uma jornada que é interna, tem uma jornada que é muito, muito intensa, e muito incrível, e muito maravilhosa, que por mais que seja o ponto de partida tenha sido esse relacionamento, essa jornada, ela é interna, ela é só sua. Então, se acolha, se trate bem, pense nesses exemplos que eu falei. Sei que eu falei muita coisa, falei rápido.
Mas tudo isso é normal, tudo isso pode ser uma experiência muito bonita, muito enriquecedora. Não se sinta sozinho ou sozinha se você está vivendo isso. Qualquer coisa, interajam comigo, me escrevam, tá bom? Me sigam no Instagram ou me adicionam no Facebook, vamos conversar. E é isso. Qualquer dúvida, vamos continuar aí partilhando as nossas experiências juntos. Eu fico exatamente mais uma semana na Polônia, mas tenho algumas outras ideias de vídeos que eu gostaria de compartilhar, mas eu vou continuar na Europa. Então, se você se interessa só pela Polônia, eu sinto muito, não vou falar só exatamente, tá? Sobre a Polônia. Afinal de contas, eu gosto muito de fazer essas reflexões sobre ser imigrante, né? Seja onde for. E é isso aí, até mais.